Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 22, versículos 1 a 15. Estamos nessa exposição do livro da Aliança. Esse bloco de textos 22, 23, 24, ele é chamado assim. Êxodo 22, de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo do outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de quem uma das partes diz, esta é a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos diante da Tua maravilhosa e santa, bendita, inefável, inerrante palavra. Pedimos então agora, Senhor, pela Tua instrução aos nossos corações, pela Tua bondade de tal sorte que compreendamos tintim por tintim desta palavra, e não só intelectualmente, mas o nosso caráter seja transformado e a nossa imagem cada vez mais feita à imagem de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, hoje vocês vão fazer um desenho que eu quero ver os desenhos, vocês não estão me mostrando os desenhos, hein? E o desenho hoje eu quero ver como você vai fazer. Primeiro são 2 desenhos, um ventinho. Como que eu vou fazer um ventinho, pastor? Eu não sei, mas é por isso que você vai quebrar a cabeça e vai fazer um ventinho. E depois você vai fazer um ventão, que a gente chama de tornado. Tornado, crianças, lembra aquela coluna de fogo, ou de vento, de ar? Às vezes tem fogo lá no meio. Mas que gira, gira, gira bem forte, vocês vão fazer isso. Então, um ventinho e um ventão, um tornado que destrói quase tudo quando ele passa. Porque nós vamos ver, crianças, tem até uma expressão bíblica e um ditado popular que diz, quem planta vento, colhe tempestade. Então, vocês vão... Podia até ser um desenho diferente, né? Você podia fazer uma plantação de vento. Crie isso agora. Vamos ver se você consegue, né? Mas meu pai falava sempre isso, né? Ele repetia isso N vezes. Quem planta vento,
colhe tempestade. Eu só não sei se ele sabia, eu acho que não, que essa é uma expressão que faz parte do texto bíblico de Oséias 8, versículo 7. Porém, essa expressão não é usada exatamente como dizem as Escrituras, não é quando alguém está usando isso como ditado popular. Ela está querendo dizer que se você fizer coisas ruins, você receberá coisas ruins, até maiores, de volta, não é? Ou, em outras palavras, quem complica a situação sofrerá as consequências, né? Também poderíamos dizer que aquele que fizer o mal sofrerá o dano. Vejam, meus irmãos, nós estamos vendo justamente, e essa é uma continuação de um bloco que a gente pode considerar como a lei da retribuição. Nós vimos isso domingo passado sobre a vida, mas nesta manhã nós vamos ver agora as leis sobre a propriedade, a retribuição sobre o dano, sobre a propriedade. E nós vamos seguir a mesma lógica do domingo passado, nós vamos ver as leis no seu contexto e depois vamos ver a aplicação para as nossas vidas. Bom, vamos passar pelas leis. Mantenha sua Bíblia aberta aí. A primeira delas é que se houve furto de animal para abater ou para vender, quem roubou vai pagar e caro. 5 bois para cada boi roubado ou 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Até porque é fonte de subsistência, não é? Outro crime realizado é se alguém for pego à noite furtando a casa, se o meliante entrou à noite na casa e por legítima defesa o morador tirou a vida do invasor, o morador será inocentado, porque estava de noite, e nós precisamos lembrar que não era assim só acender uma luz, não é? E um comentarista, o Matthew Henry, ele diz assim: a casa de um homem é o seu castelo, e a lei de Deus, assim como a do homem, estabelece uma guarda sobre ela. Então, se ele fosse pego à noite e viesse a morrer, o dono da casa era inocentado. Porém, se fosse de dia, o dono não poderia matá-lo, ou se ele viesse a matar, ele seria culpado de sangue, e como nós já vimos domingo passado, isso provavelmente ficaria a cargo dos juízes, como tratar desse assunto. E vejam, meus irmãos, é claro que isso aqui está mostrando que bens materiais não valem a vida de outra pessoa. Por isso que não é pena de morte aqui, não é? Mas o ladrão deverá restituir totalmente o que ele estava roubando ou que ele pegou, totalmente. Veja, se ele não consegue pagar, ele se venderia como escravo para pagar o dano. Interessante isso, não é? Que nem a pobreza justifica o crime. Eu acho esse conceito interessante aqui, não é? Se ele for pego em flagrante, então ele pagará o dobro. Não pode haver dano para o outro. Quem está roubando é que vai ficar com o dano próprio. Um outro crime, versículo 5, o da negligência, curiosamente aplicado a uma seguinte situação. Se um animal comer no pasto ou na vinha do vizinho, não é? E o dono do animal sabia que ele tinha passado ali a fronteira, o dono desse animal vai pagar com o melhor do seu campo e da sua vinha para o dono, então, que foi lesado. Versículo 6, nós temos ainda um outro crime, e eu estou traduzindo em palavras modernas, contemporâneas, não é? Se houve queimada por descuido ou queimada criminosa, quem provocou o incêndio vai pagar por tudo o que foi queimado. Versículos 7 e 8, se houve receptação de produto de furto, e vejam, meus irmãos, só existe produto furtado porque existe quem compre e o aceite. Não é? Normal essa lógica, não é? Mas se o ladrão foi pego, ele pagará em dobro. Agora, se o ladrão não for pego, o receptador será julgado pelos juízes, para confirmar se aquilo foi mesmo uma recepção intencionada, ou se foi ele que roubou e estava mentindo, ou se foi por engano. E aqui tem um detalhezinho que se aplica a esses versículos e ao 9 também. Juízes aqui, a palavra no hebraico é Elohim, deuses. Os juízes são senhores sobre a vida do povo para julgar. Ele julga
em nome de Deus. Então, era levado aos juízes do povo para essa decisão. Se houvessem negócios fraudulentos, os juízes, esses Elohim, arbitrarão para chegar à verdade. Veja, se foi fraude mesmo ou se foi falso testemunho. Alguém pode estar falando, eu fui lesado, não é? E se for mentira, então, quem foi o culpado vai pagar em dobro. Versículos 10 a 13, o fiel depositário. Se alguém pegasse, guardasse um animal de outra pessoa, e esse animal viesse a morrer, a ficar aleijado ou fugisse, se ninguém viu como aconteceu, haveria um juramento entre os dois, especialmente o que estava guardando, não é? Tendo Deus por testemunha, ele dizendo, olha, não fui eu, não sei o que aconteceu, e o dono aceitaria o juramento, ou seja, ele perdoaria essa situação, e o outro, então o dono assumiria o prejuízo, assumiria o dano, e o outro seria perdoado. Não sabemos quem foi. Agora, se foi roubo, pagar o custo. E se o animal foi encontrado dilacerado, essa pessoa apresentaria o animal dilacerado, porque foi comido por algum outro bicho, não é? E não haveria indenização. Aconteceu. E por último, se o animal fosse emprestado ou alugado, e esse animal viesse a morrer ou ficar aleijado, sofresse algum dano, o dono, se o dono não estivesse presente, o que pegou vai pagar o valor do animal. Pegou emprestado, quebrou, paga. A minha mãe tinha uma regra engraçada, só servia para o ambiente doméstico. Quebrou alguma das coisas dela, paga o dobro. E o dono, agora, se o dono estivesse presente, se ele percebeu, ele estava ali, se foi emprestado, não vai ter restituição. Aconteceu, foi sem querer. Agora, se foi alugado, se tivesse sido alugado um animal e o dono estivesse presente, o outro pagaria o valor do aluguel combinado. Agora, meus irmãos, entendamos aqui uma coisa, um detalhezinho que eu achei curioso, eu comentei um pouco sobre isso, que não tinha prisão. E na semana passada até comentei que era por o povo ainda estar se estabelecendo e tal. Nós não sabemos exatamente o conceito aqui, mas eu tenho olhado para esses textos e percebido que qualquer pessoa no contexto ali de Israel, ela tinha que ser produtiva, ela tinha que render, não é? Obviamente para o próprio Senhor. E não poderia, então, causar dano a outra pessoa. Se ela causa dano a outra pessoa, ela tem que arcar com as consequências. Não é? Seja restituindo na proporção que estivesse estabelecido pela lei, ou até mesmo sendo eliminada, não é? Pela pena de morte, como nós vimos no contexto passado. Bom, como eu disse a semana passada, essas são leis civis para o Israel de Deus do Antigo Testamento, naquele contexto, especialmente agora na terra, a terra prometida, se preparando já para isso, para viver diante do Senhor. E essas leis, literalmente, não se aplicam mais ao povo de Deus hoje. Nós não vivemos mais debaixo de uma teocracia. Nós não podemos replicar isso. Embora algumas coisas aqui até eu acho que se governantes usassem, teria alguma utilidade, mesmo que fosse aplicada de alguma forma, mas nós não vamos mais mexer com isso. Domingo passado eu comentei, ela não estava aqui, mas hoje eu vou falar, dona Leni, não vale para os búfalos. A senhora cria uma outra regra, usa a legislação brasileira e tal, mas não funciona mais desse jeito. Não dá para carteirar, falar, Deus mandou restituir 2 búfalos, não dá, né? Mas vejam, meus irmãos, então esse texto não serve para nós ainda hoje? Claro que sim. Quando a gente busca compreender os princípios por trás da lei. E nesta manhã eu quero ver pelo menos 3 princípios: o direito da propriedade, o dever da restituição e o valor da justiça. Em primeiro lugar, o direito à propriedade individual, familiar, empresarial, estatal. A propriedade tem um dono.
e esse dono, por óbvio, é o dono dessa propriedade. Estou sendo redundante intencionalmente. Não é outra pessoa. O que está sobre a minha gestão, é claro que todas as coisas do universo pertencem ao Senhor. Nós somos apenas mordomos ou aqueles que cuidam das coisas que o Senhor põe nas nossas mãos. Mas se está sobre as minhas mãos, se está sobre meus cuidados, sou eu responsável e isso está comigo, é meu. Se é meu, eu que estou cuidando. Ninguém pode tirar isso de mim, não é? E veja, meus irmãos, o direito de propriedade é um princípio bíblico. Inclusive o direito de defender a propriedade. Eu estou tentando, desde domingo passado, não politizar, e eu não quero politizar a palavra de Deus, mas algumas coisas tangenciam e a gente precisa entender. Propriedade privada é propriedade privada. Se é do Estado, a gente não pode destruir. Se é pessoal, eu não posso tomar. Se é da empresa, a gente não pode se valer. O empregado não pode ficar usando as coisas da empresa, do patrão, para o seu bem, interesse pessoal. Não é? Ah, não, é só imprimir aqui 10 apostilas de 15 páginas cada. O patrão tem muita coisa. Não, não pode, não é seu, não pode usar, não pode se apropriar, não pode causar prejuízo a outra pessoa. E isso, meus irmãos, não é capitalismo, simplesmente. Isso aqui é um conceito de não causar dano às outras pessoas. Essa é a ideia que está por trás. Mas é claro que existe aqui alguns equívocos na nossa cultura. Por exemplo, o comunismo, o anarquismo, o vandalismo, tudo isso contrariam esses princípios, não é? O descaso, a negligência. Você não pode descuidar das coisas do outro, porque não é seu. Pegou emprestado, tem que zelar por aquilo. Não é? Propriedade da igreja é da igreja. Ah, eu sou membro, eu posso quebrar as coisas. Não, não pode. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não gera dano a quem quer que seja. Agora, sobre a defesa do nosso patrimônio, nós temos que entender pelo menos duas ideias, que a defesa geral, ou pelo menos da porta para fora, compete ao Estado. Nós não somos os guardiões, a gente põe os nossos irmãos ali fora por uma precaução, nós não somos os zeladores dos carros que estão ali fora. É claro que isso é uma ação que afugenta o meliante, né? Mas nós não somos os protetores da porta para fora, isso é o Estado que faz, não é? Mas nós somos os protetores para a porta de dentro. E esse é um conceito que está confuso nos nossos dias, que eu não posso defender as coisas dentro da minha casa ou a minha família. Eu não sei como você tem ouvido isso por aí, mas o que eu entendo, e se eu estiver errado, eu não tenho problema de voltar aqui e dizer ao contrário, mas quando eu percebo o princípio bíblico do zelo de não causar dano para o outro, eu também tenho que ter o zelo de guardar as coisas e não deixar que alguém venha usurpar. Se eu sou empresário, eu não posso deixar, a não ser que eu queira dar para o funcionário, mas eu não posso deixar o funcionário fazer o que ele quiser do patrimônio da empresa. O servidor público não pode se valer da propriedade que é do Estado. Nós precisamos entender esses conceitos e dentro, então, pode haver a devida defesa. E defesa eu não estou falando de defesa pessoal. Então, se o empregado está furtando, ele pode ser demitido, não é? Se o sistema público deveria ser também nesse sentido. Um servidor público não pode se valer da propriedade do Estado, que o Estado é apenas o gestor do patrimônio comum. Deveria ser, então, ou demitido, ou punido, ou qualquer coisa do tipo. Não é? Trabalhei muito tempo na auditoria de um banco, e esse banco demite, ou demitia, pelo menos na época que eu estava lá, entre 600 a 700 pessoas por ano, por dano, de diversas formas. Não é? Inclusive, ofensas, no sentido, assédios, não é? Assédio sexual, tudo isso é a atingir a outra pessoa ou o patrimônio da própria empresa.
Porque é um direito de defesa do próprio patrimônio, não é? Então, precisamos entender isso. E o que está por trás disso, o que nos ajuda a entender isso, é a noção de que tudo pertence ao Senhor. Você é gestor das coisas que o Senhor põe nas suas mãos, e se está na mão de outra pessoa, é aquela pessoa que tem que cuidar, e você não tem o direito de se apropriar do que está na mão das outras pessoas. Existe uma mentira antiga, né, dada por Satanás. Lembra ali na tentação que ele faz sobre Cristo? Está vendo tudo isso aqui? Se você se dobrar diante de mim e me adorar, eu te dou. Essa é uma das frases mais curiosas que eu vejo na Bíblia. Satanás é muito... não vale nem a pena o xingamento aqui. Né? Muito mentiroso. Tudo eu te dou, você não tem nada. Não é? E a gente acredita ainda nessas coisas, de que eu tenho tudo, eu posso fazer. Não, você não tem nada, tudo pertence ao Senhor. Então, zele bem pelas coisas do Senhor. Quando você está dirigindo o seu carro, vindo para a igreja, você está vindo no carro do Senhor. Eu sempre comento que eu tenho uma bronca de adesivo, né? E um dos que eu mais tenho bronca é presente de Deus. Eu entendo que a pessoa está falando que foi Deus que foi generoso, que Deus, eu quero crer que ela pensa isso, que foi Deus que promoveu, mas eu tenho uma vontade de parar, bater no vidro e falar assim, eu quero dar uma volta, me dá uma volta junto, porque esse presente é do Senhor, então é nosso. Eu também sou filho de Deus, quero andar com você no nosso carro, que o carro é do Senhor. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse conceito de propriedade. Quando lembramos que somos mordomos do Senhor, tudo fica mais fácil. E de que eu estou cuidando de algumas coisas, o outro irmão ou outra pessoa, crente ou não crente, está cuidando de outra coisa, os empresários estão cuidando de outra coisa, o Estado está cuidando de outra coisa, mas tudo pertence ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o dever da restituição. Nós devemos pagar pelo dano causado, e deveria ser na mesma proporção. E eu não estou aqui para julgar as leis do Estado brasileiro ou de outro país qualquer, mas esse conceito de sofrer o dano é que eu queria trazer. A pessoa errada ou a malfeitora, né, ou a pessoa má, ela deveria restituir financeiramente, materialmente, a subtração ou a falta de zelo que ela provoca. Simples assim. É como eu disse ainda há pouco, pegou emprestado, quebrou, paga. Não era seu, tudo bem, aconteceu sem querer. Se o outro quiser ser generoso e falar, não, está perdoado, meu irmão, esquece, isso aí é objeto material, tipo assim, não é? Esse tipo de coisa. Mas o espírito que deveríamos ter é, não, eu preciso restituir, porque não é meu. Eu preciso devolver. É claro que a proporção aqui, não estou aplicando a proporção bíblica do Antigo Testamento, mas o conceito que eu quero trazer é que nós não podemos gerar dano ao outro, nós não podemos gerar prejuízo ao outro. Já pensou se o crente realmente vivesse à luz disso? E aí a gente pode ampliar isso. Eu não posso gerar dano ao tempo do outro, eu não posso gerar dano ao espaço do outro. Eu não estou falando de uma individualidade absoluta em que nós não nos relacionamos, mas é não gerar problema para o outro. Quando uma das coisas, um dos maiores patrimônios que a gente gera, meus irmãos, é o tempo. Quando você marca uma reunião e chega atrasado, você está furtando o tempo da outra pessoa, você está lesando o tempo da outra pessoa. É simples assim. Então, nós temos que ser zelosos com isso e deveríamos, então, termos esse espírito de sofrermos o dano para que o outro não sofra, não é? Inclusive com correção a maior. Por isso que existem juros para não pagamento, por isso que existem danos morais, segundo as leis brasileiras. E deveria ser mesmo pesada. Aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que tem que ser pesado mesmo. Causou dano, tinha que fazer. Negócio fraudulento, propaganda enganosa. Essas coisas todas deveriam pesar mesmo no bolso do fraudador, no bolso do que zela ou do que gera prejuízo a outra pessoa, porque ele não tem esse direito, simples assim. E o outro não pode arcar com isso, não é?
Agora, no contexto ali do Antigo Testamento, quem não podia pagar sofria o dano com a própria liberdade. E essa ideia de perder a liberdade ou perder a possibilidade do ir e vir com toda liberdade, né? Era para pagar o dano. Então, eu particularmente, e aí volto a dizer, esta também é uma percepção muito privada, mas me parece que não tão equivocada, eu não acredito, por exemplo, na ressociabilização a partir do ócio, totalmente improdutivo e incapacitante. Me roubou, tudo bem, não consegue pagar, vai preso, né? Aí o Estado deveria criar as suas formas, mas ele deveria pagar de alguma forma. Porque essa noção de improdutividade não deveria fazer parte da nossa vida. Quando, ali no período da Reforma, com Lutero, uma história clássica de que um sapateiro, então, se converteu e ficou naquela crise, ainda tinha aquela ideia de que sacerdotes faziam um bom trabalho, os outros eram mundanos, né? E Lutero falou, não, faça, eu não me lembro a expressão exata, devia ter perguntado para o meu querido presbítero Charles, nosso luterano predileto, né, Charles? É só uma brincadeira interna do conselho mesmo. Faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo possível, não é? Porque esse resultado é para a glória de Deus. Então, essa noção da produtividade é noção de crente, mas não é para nos enriquecermos, não é para mostrarmos, não é para termos vaidade, é para a glória de Deus, para, inclusive, investir no reino de Deus. Então, o crente tem que ter essa noção da produtividade, de produzir para a glória de Deus, com excelência. Eu não consigo produzir lucro exatamente porque eu não sou empresário, mas você pode ser um empregado, você pode ser um estudante que produz com excelência pelas suas notas. Entende essa noção de produtividade que abençoa outra pessoa? Percebe Zaqueu, que nós lemos intencionadamente? Zaqueu, quando se toca que ele tinha causado dano a outra, agora ele fala, eu vou restituir. Não vou entrar no texto com muitos detalhes, mas a regra que Zaqueu usa é uma regra absolutamente generosa. Zaqueu vai muito além da lei de Deus. Ele fala, olha, eu vou restituir. A forma que ele fala é, caramba, eu produzi prejuízo, então vou restituir muito. Porque eu não posso lesar, não posso causar dano a outra pessoa. Ou se eu causei, então agora eu vou restituir. Então, se você causou dano a alguém, aproveita a dica e vai lá e resolva isso. Crente devendo é uma coisa vergonhosa, vergonhosa. Né? Se for dívida doméstica, intramuros, então, aí é para acabar com o piqui do Goiás mesmo, não é? Eu estou devendo mesmo, devo, não nego, pago quando puder. Não, vai lá, acerta, negocia, mas não gere, então, prejuízo. Não é? E pior ainda, entre crentes, isso era para ser resolvido intramuros. A palavra de Deus é clara, ir para a justiça comum, para um juiz, às vezes ímpio, gerir entre dois irmãos uma causa, a palavra de Deus diz que isso é vergonhoso. E é porque esse conceito de não gerar dano, não é? E teríamos então os, entre aspas, juízes intramuros também para ajudar nessa situação. Mas, em terceiro lugar, o valor da justiça. E a Bíblia faz isso, uma distinção entre falha e dolo, entre sem querer e entre o que é mal intencionado, ou duas vezes, né? Intencionadamente ruim. A Bíblia faz essa distinção e nós precisávamos de conceitos assim, quando a inocência, não é? A inocência quando não há envolvimento ou quando é realmente sem querer, ou a intenção dolosa quando realmente há o desejo de causar dano. Essas coisas precisariam de juízes para resolver os casos duvidosos.
E vejam, meus irmãos, é verdade que nós temos os juízes, os Elohim do nosso tempo, o sistema judiciário brasileiro, eles são os nossos juízes e não interessa, meus irmãos, nós devemos até sermos fiscais do Estado, das forças, das esferas de poder, mas se eles foram elevados à posição que eles estão, foi o Senhor que os elevou ali. Então, é sobre aqueles juízes, é claro que são imperfeitos, como nós somos também, mas eles são os gestores. E existem outros juízes também. O conselho exerce esse papel de juízes sobre causas legítimas, não é? À luz da palavra de Deus, à luz da sabedoria que vem da multidão dos conselheiros. Conselheiros podem exercer esse papel de juízo, mas o que importa é estabelecer a justiça, não é? A verdade, trazer a verdade à tona. Esse é o valor da justiça, para que haja clareza, transparência, correção. Nós precisamos disso no nosso meio. E isso pode acontecer até entre duas pessoas, especialmente crentes, temendo a Deus, vão lá e buscam a instrução à luz da palavra de Deus e estabelecem a justiça santa. Então, justiça é um valor que deve estar presente. Justiça não é fazer a justiça não é ser justiceiro, como nós vimos domingo passado, não é? Fazer justiça com a própria mão. Roubou, vou lá e pego o que é do outro também. Não é nesse sentido. Mas o que eu quero trazer, o princípio que eu quero trazer é essa noção da justiça. E nós não podemos desacreditar, desanimar, porque esse é um valor que para nós é importante. Tinha um colega de trabalho que ele falava, eu não posso perder o meu direito de me indignar contra a injustiça. E nem crente era, e ele tinha razão. Você não pode, está tudo largado mesmo, vai, deixa assim. Não, se levante, né, em favor da justiça. E algumas aplicações, então, para a nossa vida desses conceitos. Vamos lá. A ideia, então, da responsabilidade. Todas as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Simples assim. Nós somos mordomos dos recursos, porque não é uma propriedade absoluta, vem do Senhor. Então, não existe propriedade, entre aspas, né? Porque a propriedade é toda do Senhor, mas existe a esfera pessoal, a esfera pública, não é? A esfera privada, quando eu quero dizer de empresas, esse tipo de coisa. Existe isso e cada um deve ser bastante responsável por isso. Essa responsabilidade com a ideia de patrimônio é algo que nós devemos fazer. Nós devemos ser zelosos. Devemos ser zelosos, por exemplo, com as calçadas, devemos ser zelosos com as ruas, devemos ser zelosos de não jogar coisa pela janela, não é? Do carro, sujeira, como às vezes você vê cada coisa, não é? Por aí. Então, nós precisamos entender desse zelo, dessa responsabilidade. E, principalmente, meus irmãos, não só com o que está sob a nossa gestão, mas como o que está sob a gestão do outro, sobre o que é do outro, responsabilidade com o próximo. Eu não sei se eu citei isso domingo passado, mas é um caso que está me incomodando tanto que eu cito de novo. O Rio Grande do Sul já está com problema, né? A gente sabe disso, todo mundo acompanhando. Agora, bandido roubar, quando está na catástrofe, é para lascar, né? É a impiedade incrustada mesmo na pessoa, não é? Bandidos entrando em casas submersas, roubando coisas de casas submersas. Ou a água baixando, aí que eles estão roubando mesmo as coisas. Não é? Veja, meus irmãos, que loucura isso. É de uma impiedade tamanha, não é? E nós devemos ser esses zelosos, esses responsáveis, esses que servem em prol do outro. O Senhor Jesus veio para servir, meus irmãos. E nós devemos servir o próximo e servir com generosidade. Está precisando de alguma coisa? O que é a coisa que você precisa? Talvez tome a mais aqui do que você precisa. Nós deveríamos ser essas pessoas disponíveis, porque é melhor dar do que receber, diz o texto bíblico.
Nós deveríamos ser essas pessoas tão responsáveis com o que está conosco, quanto com o próximo, que nós somos esses abençoadores do próximo, especialmente com os da família da fé. Esse é um princípio que eu gostaria de aplicar às nossas vidas. Em segundo lugar, a gente precisa entender o que está por trás disso, e é óbvio que o que está por trás disso é o pecado. Quando alguém está zelando gerando dano a outra pessoa, provavelmente tem, se você cavar bem a situação, você vai ter egoísmo, cobiça, falso testemunho, furto ou roubo, que no Brasil é qualificado de forma diferente, e, sobretudo, falta de dependência ou de contentamento no Senhor. Por que alguém gera dano a outra pessoa, salvo sem querer? Para pensar. Por que eu quero o que não é meu? Por que eu quero provocar prejuízo? O que está por trás disso? Um texto que eu gosto muito, que nos ajuda talvez nesse sentido, Provérbios 30, versículos 8 e 9, eu leio aqui para nós. O autor de Provérbios, a sabedoria de Provérbios, dizendo: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Olha que curioso. A Europa padece desse primeiro caso, né? A igreja lá não adianta fazer ação social com os naturalmente europeus, a não ser refugiados. Mas para que você vai fazer caridade com quem tem tudo? Já pensou fazer caridade na Suíça? Acho que nem ele sabe o que é isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, esses grupos assim, quem é Deus? Tudo está funcionando, não é? Mas o contrário também é ruim. Então, esse argumento é perigoso, de que eu não tenho, eu tenho direito de ter, então eu pego de alguém, não é? Então, nós devemos até pedir isso, porque de fato é uma tentação, não é? E peçamos ao Senhor: Senhor, me dá ali o que é o pão nosso de cada dia. E eu vivo, então, contente no Senhor. E não preciso fazer isso. E eu olho para o meu Senhor e ele dizia: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me acompanhar? Eu não tenho onde reclinar. Você já parou para pensar, meus irmãos? De onde vinha o que Jesus tinha, a roupa que ele tinha, a sandália que ele tinha, a comida que ele comia? Já parou para pensar sobre isso? Como o Senhor Jesus, até obviamente quando ele começa o seu ministério, né? Não quando ele ainda morava com sua mãe e seu pai. Mas que tudo vinha do Pai. Havia provisão constante para o Senhor e ele sempre estava descansado nisso. E que ele era justamente dependente do Pai e contente com tudo que estava na sua mão. Já parou para pensar nisso, meus irmãos? E que nós deveríamos ter esse princípio de não querer além do que é o necessário. Tem até um desenho, né? Me esqueci qual é aquele que ele canta: necessário, somente o necessário. Não é? E era mas ali é um pouco de ócio também à toa, né? Mas nós precisamos dessa ideia pautando a nossa vida, romper com esses pecados do egoísmo. Eu não sou generoso porque eu quero para mim, ou eu pego do outro porque eu sou cobiçoso, eu faço coisas fraudulentas porque eu sou espertão, não é? Cuidado com isso, meus irmãos, não é? E, em terceiro lugar, eu queria olhar aqui para o Catecismo de Heidelberg, no pergunta 110, ou na questão ali, número 110, de algumas possibilidades. Eu quero ser bem prático de como nós podemos gerar danos. E o Catecismo diz assim: não nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito. Eu acho essa expressão tão curiosa, né? Não, eu tenho direito de ter. Você não tem direito de nada. Né? Se não é seu, não é seu. Não é? Então, olha que coisa, esses exemplos que ele dão. Falsificação de peso. E tem coisas tão curiosas, né, meus irmãos? Tem coisas tão curiosas. Tem uma, eu não quero citar a marca, porque eu até gosto muito dela, mas que ela mudou a latinha
e só uma que tem um peso diferente e ela custa o mesmo peso da outra que tem mais. Já percebeu isso? Se não é um dano, porque era o mesmo preço antes, não é? Propriedades que, de repente, você pagava uma caixinha de cereal, de repente, você pega a caixinha, ela está mais leve, mas o preço não mudou. Não é? O que está acontecendo? Eu não estou entrando na questão de negócios, regra de negócios, curva de ganhos, eu sei que existe tudo isso por trás, não é? Mas, às vezes, é mal intencionado isso, não é? Falsificação de peso, de medida, de mercadoria, não é? Meus irmãos, o brasileiro precisa muito dessas ideias aqui. Pirataria não é só uma questão de ser crime, é pecaminoso. Pirataria é pecaminoso. Simples assim. Você pode até ter um produto feito por alguém que quis, sei lá, parecer com o do outro. Eu acho que isso já é ruim, porque o direito está ali embutido, mas ele é mais barato, aí você compra o mais barato. É o similar, né? A versão brasileira, o similar, né? Mas as próprias empresas geram produtos de segunda linha, porque ele é mais barato, enfim, blá, blá, blá. Mas pirataria não, meus irmãos. Não é? Tem umas bolsas por aí que eu brincava com a Tati, falou, aquela bolsa ali é Zé Vuitton, né? Porque é de uma tolice tão grande, falsificar coisas, e pior ainda é comprar coisas falsificadas, não é? Você está zelando, alguém estudou, alguém trabalhou, alguém criou livros de PDF, eu li o livro do John Piper, né? É mesmo? Qual é o livro? Tal. Inclusive, pastor, eu te compartilho o PDF, que você, oi? Não me compartilha nada, não, misericórdia. Se não for um PDF público. O reverendo Dr. Eber Pai foi meu orientador, e ele está desanimado em continuar produzindo livros, porque, olha, ele continua produzindo, porque ele não para, graças a Deus por isso, mas os livros dele saem na editora, aparece PDF no dia seguinte. Não é? Alguém que pensou, que estudou, que trabalhou, que se dedicou. E aqui nós temos editoras, né? Estou pensando aqui, esses livros devem estar por aí, né, Rebeca? Deve estar por aí em PDF. Mas isso é pirataria, meus irmãos, e é pecado, né? Que mais? Caminhando para o fim. Bom, enfim, juros exorbitantes ou qualquer outro meio proibido por Deus, também proíbe a avareza, bem como todo abuso, desperdício das dádivas de Deus, não é? Esse tipo de problema. Mas eu quero acrescentar alguns por conta própria. Corrupção. Meus irmãos, a gente não, eu falei isso domingo passado, vou repetir, nós não podemos tolerar corrupção. Corrupção é danoso, corrupção mata, corrupção esfola, e justamente ele vai esfolar o mais necessitado. E corrupção são de todos os tipos, meus irmãos, não é? Propaganda enganosa, e isso deveria ser mais bem tratado. Existem leis para isso, como publicitário, eu conheço isso. E se tem uma coisa que nós deveríamos abominar, é o tal do jeitinho brasileiro. Eu não sei se você já se dedicou, eu tenho me dedicado há bom tempo com isso. Jeitinho brasileiro na verdade, eu peco porque todo mundo peca. Isso é o jeitinho brasileiro. Pode reparar, tudo que está na categoria do jeitinho brasileiro está lesando alguém. É a velha máxima do mundo dos espertos. Bom, eu estou no grupo dos bobos. Tudo bem, né? Está cada dia tendo mais espertos, mas ok. Não é? Nós não somos desse grupo dos espertos que zelam o outro. E eu trago mais um exemplo do trânsito, que esse me pega, meus irmãos, eu tenho que falar isso. Esta semana estou eu ali, fui visitar a Querina, inclusive. Saio do hospital, uma senhora está com o carro travado, ela buzinando que nem uma louca num setor hospitalar, porque alguém parou o carro atrás dela, trancou, travou e foi embora. E ela buzinando. Quem que acha que alguém vai ouvir dentro de um hospital a buzina? Até aí já é ruim, era uma mulher, eu já me irrito por isso. Essa mulher estava com um bebê no colo, frio de manhã.
Porque um infeliz estava roubando o tempo dela, o direito dela de ir e vir. Porque é só um minutinho. E eu confesso, meus irmãos, que eu tinha uma reunião aqui com o reverendo Mateus e alguns irmãos, eu tinha que vir, mas eu ainda passei em duas recepções de hospitais. Pergunta na recepção, alguém aqui é dono do carro tal? Graças a Deus eu não achei, porque eu ia dar um mau testemunho. Ia. Porque eu me indignei, falei, uma mulher com um bebê no colo, no frio. Entende, meus irmãos? É o jeitinho brasileiro, isso não pode. Eu fico vendo os pós-milenistas que querem um mundo melhor. Eu também quero, mas deveriam, então, insistir para que a vida comum seja melhor para o bem do próximo, não é? E roubando, então, tempo, roubando direito, dinheiro, e roubando o direito de ir e vir, porque parou o carro atrás do outro. Nossa, pastor, que legalismo. Não, meus irmãos, é porque a gente se acostumou. A gente está se acostumando com esse Brasil corrupto. Quando você fala assim, os políticos são corruptos, eu preciso dizer uma coisa, político não é ET. Político não vem, baixa aqui na terra e é eleito. Ele é um brasileiro que um dia foi criança, que um dia cresceu, que um dia foi ensinado. Eu não estou dizendo que todos são, que não são mesmo, não é? Toda empresária é corrupta. Não, não é. Mas é porque a gente está se acostumando e não sendo mais voz profética contra esse mal. E dito tudo isso, bom, eu dei vários exemplos de gerar o dano, não é? Alguém está sofrendo este dano. Diz o texto bíblico lá de Gálatas 6, o que o homem semear, isso também colherá, né? Veja, é claro que o apóstolo Paulo está pensando no colher o melhor, não é? Mas, meus irmãos, vamos trazer, talvez você fale assim, pastor, eu nunca travei o carro de ninguém, eu não roubo, eu sou uma pessoa do bem, não é? Eu não passo pelo acostamento, eu não faço nada disso, eu não zelo o imposto de renda. Bom, é óbvio que isso aqui é o padrão dessa igreja, pelo menos eu espero que seja. Então estamos tudo bem, uhul! Não, porque nós fazemos o mal diariamente. E nós fazemos um mal muito maior do que estes que eu mencionei, porque o nosso é o pecado. E o nosso pecado gera dano, sempre, ao outro, né? E principalmente, vergonha ao nosso Senhor. E nós fazemos isso diariamente. Agora, vamos aplicar a lei da retribuição. Você pecou. Qual a regra do Senhor? Pecou, morreu. Pecou, inferno. Essa é a regra do Senhor. Regrinha simples, né, meus irmãos? Não é verdade? Pastor, mas eu nunca fiz isso. Nem em pensamento, porque o Senhor fala, se foi em pensamento, já foi. Não é? Então, a verdade é que nós temos uma dívida que a gente não consegue pagar. Entende? O mal que é promovido por nós, ele gera o dano da condenação para todo sempre para nós. E essa é uma conta impossível de ser paga por nós. E aí vem a beleza do Evangelho. Porque Cristo podia falar assim, pecou, a regra continua a minha. Cristo dizendo, meu corpo, minha regra, minhas regras que eu criei nesse universo todo, inferno. Mas o que Cristo faz então? Ele vem, nasce, vive, morre na cruz, ressuscita e paga a conta que nós não conseguimos pagar. Se tem uma coisa que você precisa sair aqui dessa manhã, é com essa noção de que a conta foi paga. Cristo sofreu o dano. Percebe? Cristo sofreu o dano. Éramos nós que devíamos pagar essa conta. Cristo não cobrou de nós o que era devido. Ao contrário, ele sofreu o dano em nosso lugar. E se essa é a máxima do Evangelho, meus irmãos, nós devemos fazer isso também. Nós precisamos aliviar a dor do próximo, fazer mais, ir além, agir como Zaqueu agiu.
Não dá para falar assim, o mundo está assim, então eu vou seguir nesse mesmo negócio. Não sei o quê. Não dá, porque quando você olha para a obra de Cristo, e que Cristo pagou a conta que você não conseguia pagar, como que nós não conseguimos ser generosos? Não é? Outra coisa, o perdão. O perdão é o grande instrumento de reconciliação. O famoso 70 vezes 7. Não é? Mais uma vez eu cito o Matthew Henry, que ele diz: sofrer o mal é apenas uma aflição, mas fazer o mal é um pecado. E o pecado é sempre pior que a aflição. Veja, meus irmãos, nós tínhamos que ter esse princípio do perdão mais presente nas nossas vidas. Ontem o reverendo Lucas, aqui no Encontro de Casais, mencionou isso também. Como os casamentos seriam melhores com perdão constante, como as relações fraternas seriam melhores com perdão constante. Sofrer o dano pessoal, não é? Eu fui humilhado, tá. Usa o texto bíblico errado até para te ajudar, os humilhados serão exaltados, né? O que tem que você foi humilhado? Entende? A sua humilhação não é nada diante de Cristo. Cristo foi verdadeiramente humilhado. Se a gente fosse mais resistentes, não é? Aguentando mais, olhando para o nosso Senhor, lembrando, o Senhor foi humilhado, então vamos em frente. Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Sofri esse dano, não devia sofrer o dano, mas vamos em frente. O evangelho aplicado à vida comum, não é? E mais, meus irmãos, a obra de Cristo, ela também é didática, porque ela ensina aos outros e nos leva a não pecar. Então, no mínimo, se eu já começar trabalhando comigo mesmo, já é uma bênção. Se você foi pego em alguma coisa aqui hoje, você fala, isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Confesse, se arrependa, abandone e não peques mais. Vamos em frente. Vamos viver para a glória de Deus. Porque a obra de Jesus, meus irmãos, é o nosso parâmetro. A obra de Jesus é a obra do zelo, da restituição e da justiça. O Senhor é zeloso para conosco. O Senhor não aplicou a literalidade da regra da justiça, da retribuição sobre nós. Ele sofre o dano e ele cumpriu a lei perfeitamente. Então, justiça é uma coisa que Cristo entende, como todas as outras coisas, mas essa noção de justiça vem da própria cruz. E quando a gente olha, às vezes eu fico pensando, a gente fala isso domingo após domingo, e todos nós precisamos da repetição semanal, graças a Deus por isso. Mas a gente precisa olhar para a obra de Cristo e aplicar nas nossas vidas. Muitas vezes temos vivido uma vida muito romanista, né? Sagrado e profano. Domingueiro é santo, o dia santo. Segunda-feira é cada um por si, Deus por todos, né? Mas não, é olhar para a obra de Cristo e falar, Senhor, me ajuda a ser esse instrumento de redenção neste mundo caído a partir da sua obra. E então, a partir da sua obra, eu posso ser uma pessoa mais zelosa, eu posso ser alguém que paga o mal com o bem, e eu posso ser alguém que busca e que vive à luz da justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos agora. Oremos. Senhor, essa exposição, ela pode cair num problema terrível, Senhor, que é o do legalismo. E nós não queremos ser legalistas, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória. E por isso precisamos do Evangelho aplicado. Precisamos da obra de Jesus, redentora, aplicada às nossas vidas. Não é o benefício da salvação eterna é maravilhoso, sem sombra de dúvidas, mas ele começa a ser visto aqui. Então nos ajuda, Senhor, a sermos luzeiros da obra do nosso Senhor neste mundo e aplicadores da reta e santa palavra de Deus, de tal sorte que a gente de fato seja luz para as trevas e sal para este mundo que segue apodrecendo. Oramos em nome de Jesus. Amém.